Júlia, muito bem-vinda. Como você está? Bom dia, estamos bem, estamos atentos aqui na Argentina sobre todas as novidades que estamos recebendo sobre o estado dos presos políticos, mas estamos lidando. Vamos começar por isso, Júlia. Vou mostrar aqui foto, imagem, né? A repressão começou cedo, olhem aí, 4h19. O ato, a marcha, estava marcada para 5 horas. Ou seja, mesmo antes do horário da concentração, a polícia já começou a reprimir, os milicos já começaram a reprimir a população. Me conta um pouquinho sobre isso. Sim, a mobilização estava convocada para 5 da tarde, 5h30 já estavam retirando todas as pessoas da praça. Eram milhares de pessoas, muitos autoconvocados, pessoas independentes, os aposentados, as hinchadas, que são as torcidas dos clubes de futebol, a esquerda, fundamentalmente, na praça, apoiando os aposentados, e um operativo mega de repressão, assim, muito grande mesmo. E sobre as pessoas que foram detidas, quantos foram detidos? Qual é a situação atual dessas pessoas? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente viu ontem um governo que estava disposto a absolutamente tudo, que não tinha medo de matar, que disparava a cabeça das pessoas. Os vídeos que circularam, que estão mostrando nos meios internacionais até, de uma violência realmente absurda. Foi a maior repressão que teve esse governo do Milei desde que assumiu. Foram 120 presos ontem. A ministra Patrícia Bullrich, ministra de Segurança aqui na Argentina, já tinha falado que iam ser presos por 20 anos, que não iam poder ser liberados. Bom, na verdade, que foram liberados 94 desses presos, que são os que foram presos na cidade, ainda foram 120, então ainda tem muitos presos que seguem detidos sobre a nação e o federal e o julgado federal. Essa é a situação atual. E também de um fotógrafo, Pablo Grisho, que aí você colocou um comentário da Thali, que tinha foto dele, né? Uma foto desse fotógrafo, que foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo que eles jogavam na manifestação para cima. E, claro, caiu na cabeça dele e abriu o crânio do fotógrafo, um jornalista freelancer. E ele foi operado ontem no Hospital Ramos Mejía, estivemos acompanhando ele, mas parece que está estável agora, pedindo doações de sangue. Enfim. Uma outra situação muito grave, Júlia, é esse vídeo aqui, né? Mostrei a foto do jornalista. É esse vídeo aqui de uma senhora de 81 anos, aposentada, que recebeu um cacetete de um policial, caiu com a cabeça no chão, gravíssimo, podia ter levado à morte dessa mulher, que estava ali apenas defendendo seus direitos. E, Júlia, depois dessa brutal manifestação e dispersão já logo no início do ato, ou seja, nem se deixou a população se manifestar, tiveram diversos cacerolaços em diversos bairros. O que são os cacerolaços? Então, primeiro, para que saibam, essa mulher que caiu nesse vídeo, ela está bem, foi só um ponto, foi levada para o hospital, mas ela está bem. E os cacerolaços são uma manifestação dos próprios argentinos que estavam em sua casa e começaram a bater panela e sair na rua, e depois disso começaram a caminhar para a Praça de Maio, completamente independente, que aqui a gente pode buscar na história, que vem do 2001. Em 2001, a população argentina saiu batendo panela durante semanas, em mobilizações massivas contra o governo, onde conseguiram tirar do governo 5 presidentes em pouco tempo. Foi um processo realmente onde o poder esteve nas ruas, nas assembleias, no povo. Então, tem na Argentina essa memória. Primeiro, uma memória de ter tirado uma ditadura,
que foi brutal na Argentina, a ditadura que terminou nos anos 80, mas que teve mais de 30 mil desaparecidos, torturados, pela mão do governo militar. E depois, onde teve memória aqui, né, teve um julgamento, um dos ditadores, que é Videla, morreu cagando na prisão, que é como realmente aconteceu, a diferença do Brasil, que teve a anistia. Em 2001 também teve um processo de mobilização muito grande, onde, como eu digo, gerou até um vazio no poder, porque nas ruas era muita quantidade de pessoas mobilizando. E tem essa memória de assembleia, de luta, de organização no próprio povo argentino, que quando cortam a luz em algum bairro, saem a se mobilizar. E saíram a se mobilizar. Parece importante dizer que não vai ficar por aqui. Vão ter nos próximos dias. Eu queria te perguntar, Júlia, poderá ter um novo 2001, depois dessa manifestação massiva e dessa forte repressão? O que pode vir agora? A gente está em conta regressiva, porque não se aguenta mais a situação com esse governo. É um governo que, como a gente viu, está disposto a absolutamente tudo, quer mudar o regime político da Argentina, e já tem sinais disso, com maiores forças repressivas, autoritarismo, com um ajuste, né, como é a palavra que a gente usa na Argentina, mas com ataque econômico aos trabalhadores, aos aposentados. É uma situação que realmente não se aguenta mais. Tem já, com tudo que aconteceu ontem, com a enorme estafa que se mostrou por todo mundo do presidente, que roubou uma quantidade absurda de dólares com a moeda Libra, né? Uma criptomoeda. Bom, também tem uma raiva na própria população que quer sair e que, em um sentido, é uma questão de tempo, e o que está acontecendo agora é que a gente tem direções políticas por parte do peronismo, da Central Sindical de Trabalhadores, principalmente, que é a CGT, de conciliar com o governo, de esperar as eleições, de não mobilizar, de não chamar a greve, de não chamar a mobilizar, de não convocar as pessoas. A atitude da central sindical mais importante da Argentina está sendo realmente cúmplice do governo. Imaginem que logo que tem um detido, 120 pessoas de uma repressão brutal como foi ontem, seguem sem chamar uma greve geral, e como não chamam a convocar nada, claro, convocam as torcidas, convocam os estudantes. O povo convoca, né? Ontem se viu chamado por uma greve geral. Sim, já tem greve em vários sindicatos, mas simplesmente os sindicatos combativos. Nos outros sindicatos, que é a maioria, que tem a direção peronista da CGT, não se movem, tem uma pressão desde as bases que é enorme. A pressão está, mas a falta dessa direção política, o papel que está tendo o peronismo nessa situação de estar cada vez mais virando à direita, gera uma situação que possibilita também o governo estar mantendo todos esses recortes aos setores mais pobres e os setores populares, porque, claro, não tem oposição. Tem um povo que tem memória, tem um povo que sai nas ruas, mas não tem uma forte oposição política que convoca a greve geral. Você entende? Júlia, o padre Paco, da Argentina, foi entrevistado pelo Raul Fittipaldi, e olhem ontem como estava o padre Paco. O padre Paco foi agredido pelas forças de repressão, foi golpeado e quase foi levado detido, até que falaram, esse não, ele é padre. E não levaram ele detido, mas isso não evitou que ele fosse golpeado pela polícia. E na entrevista que o Raul fez ao padre Paco, ele diz que a resistência contra o governo vai vir das bases, das periferias, do povo em geral, e não das instituições sindicais. Você pensa que é assim? Com certeza, porque as instituições sindicais
e os partidos políticos tradicionais da Argentina estão sendo cúmplices, como eu disse anteriormente. Então, sim, o movimento que está acontecendo é desde as bases dos estudantes, porque a maioria dos centros de estudantes também não convocam, as bases dos setores de trabalhadores, os vizinhos, e é o que estamos apostando hoje também, que essas bases possam se organizar, possam construir poder de convocatória e possam realmente ser protagonistas de um processo político que possa terminar retirando esse governo do poder. Porque, como eu disse, sim, as centrais sindicais não estão fazendo nada. E não é uma questão só da Argentina, né? Acho que é importante falar isso. Esse autoritarismo é algo que está em todo o mundo. A gente está vendo Trump muito pior do que foi o governo anterior, querendo fazer uma reorganização mundial, até das fronteiras, como em base ao imperialismo norte-americano. Né, pró-Palestina, prendendo, deportando migrantes, querendo construir um pequeno Estados Unidos na Palestina. Estamos vendo isso, uma extrema-direita no mundo que avança ao autoritarismo. Então, não é só na Argentina, a gente tem sintomas de uma barbárie cada vez pior, cada vez mais agressiva, de uns proto-fascismos no mundo inteiro. E me parece importante também falar que também vemos um fracasso do que são a política de mal menor, a política de governos como foi o do Biden, como com todas as suas diferenças, porque não são a mesma coisa, como o do Lula, como até o do Petro, podíamos dizer, que são governos progressistas, só que um progressismo em 2025, ante uma crise econômica, que não dão nenhum tipo de soluções materiais para a vida das maiorias. Então, não avançam em contrapor os interesses, as grandes multinacionais, os interesses burgueses, que o que querem hoje é reforma trabalhista, reforma da aposentadoria, neoliberalismo. Sim, e não respondem aos anseios da população e a reformas estruturais, né, Júlia? Júlia, a gente precisa encerrar essa conversa de hoje. Eu quero te agradecer muito por trazer aqui informações da Argentina. A gente vai continuar acompanhando, inclusive acompanhando, né, o que vai acontecer com esses outros detidos e com as próximas manifestações e mobilizações da população argentina. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a vocês.